Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, quinta-feira, 17 de agosto de 2023, debaixo da graça de Deus e iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei brilhar vossos semblantes ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 18, versículos 21 e 19.1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse sua dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu não fizestes a mesma coisa. Tu não suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que ele pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, que estas são as palavras, perdoe nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. E o que é melhor, que essas palavras, que elas possam penetrar no mais íntimo de nossos corações e lá elas frutificarem, para que nós sigamos aqui o exemplo do patrão. Porque Pedro se aproxima de Jesus e pergunta quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim. Até 7 vezes? Jesus diz que não, que até 70 vezes 7. Então, significa que o perdão é infinito, não tem limite para se perdoar. E aí Jesus faz aquela comparação do patrão que chama seus empregados para acertar a conta e trouxer-lhe um que lhe devia uma grande quantia. Este prostrou-se aos pés dele e implorou: Dá-me um prazo que eu te pagarei. O patrão teve compaixão e soltou. Mas aconteceu que aquele empregado, ao sair dali, encontra um dos companheiros que lhe devia apenas 100 moedas de prata.
E aí o que ele faz? Ele pega e cobra severamente, como aquele coitado não tivesse com que pagar, porque ele fez a mesma coisa, postou-se aos seus pés e pediu também que tivesse compaixão dele, que desse um prazo que ele pagaria toda a dívida, mas ele não quis saber. Ele mandou prender, mandou o outro lá, porque ele queria de toda forma receber o dinheiro. Os outros empregados, ao ver aquela situação, ficaram indignados e contaram tudo ao patrão. O patrão vai e manda chamar aquele primeiro, ao qual ele perdoou sua dívida, porque ele havia mandado vender ele como escravo, vender ele, esposa e filho, e tudo que possuía para pagar a dívida. Ele vai e implora. Aí o patrão vai e dá um castigo para ele, porque ele não deveria ter feito a mesma coisa que o patrão fez com ele, perdoou toda a sua dívida, então ele também deveria ter feito a mesma coisa com o irmão dele, que devia apenas aquela quantia, comparando com o dele, não era nada. Então, esse é o grande exemplo que o nosso Mestre Jesus nos dá: perdoar sempre, sempre, sempre. O perdão é algo sem limite. Agora, aqui a palavra nos mostra também que nós devemos perdoar, mas se eu perdoo, se alguém me perdoa, mas eu não perdoo, certamente eu vou sofrer a repreensão do nosso Pai que está no céu, porque eu fui injusto. Muitos me perdoaram, mas eu não perdoei aquele meu irmão que apenas pecou contra mim, uma coisa, quem sabe, até insignificante. Portanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus ela é justa, eficaz e verdadeira, e nós devemos observar e procurar cumprir a palavra de Deus segundo sua vontade, assim seja. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invoca